Imagine uma reunião que mudou o rumo da fé de bilhões de pessoas. O que muitos acreditam ter sido um encontro espiritual inspirado por Deus foi, na realidade, uma jogada política cuidadosamente calculada. O Concílio de Nicéia, realizado no ano 325, é lembrado como o momento em que a cristandade definiu sua unidade. Mas por trás das orações e discursos solenes estava o imperador Constantino, um homem que enxergava na religião não apenas uma questão de fé, mas a ferramenta perfeita para consolidar o seu poder e manter um império fragmentado sob controle. Naquela época, o Império Romano se estendia da Europa até o Oriente Médio e África do Norte, mas estava dilacerado por guerras civis, crises econômicas e rivalidades sangrentas. Constantino havia recentemente conquistado sua posição após derrotar outros imperadores, mas ele sabia que não bastava vencer batalhas. Era preciso estabilizar sua autoridade. E ele encontrou na religião a chave para unificar povos que, embora divididos, começavam a se reunir em torno do cristianismo. Só que o cristianismo não era uniforme. Havia inúmeras interpretações sobre quem era Jesus, qual era sua natureza e como seus ensinamentos deveriam ser seguidos. Essa diversidade, que poderia parecer riqueza espiritual, era para um governante uma ameaça. Como um império poderia se sustentar se até a religião que mais crescia estava em pedaços? Foi aí que Constantino percebeu que precisava agir rapidamente para transformar o caos religioso em consenso político. O maior conflito da época envolvia duas visões irreconciliáveis. De um lado, Ário, presbítero de Alexandria, defendia que Jesus era um ser criado por Deus, elevado acima dos homens, mas não igual ao Pai. Do outro, seus opositores, liderados por Atanásio, insistiam que Cristo era eterno, divino e de mesma substância que o Pai. Essa disputa incendiava comunidades inteiras, dividia bispos e até provocava tumultos nas ruas. Para Constantino era claro, se não houvesse uma resposta, a fé poderia se transformar em combustível para novas guerras civis. Assim, nasceu o Concílio de Nicéia. Um encontro que se apresentava como um debate sagrado, mas que, na verdade, foi o palco de um imperador habilidoso que usou a fé como cimento para manter seu império de pé. O que seria decidido ali não apenas mudaria a história da religião, mas definiria o rumo da civilização ocidental. E é justamente aí que se esconde um detalhe que quase nunca é contado, algo que revela a verdadeira natureza desse concílio. Quando os bispos chegaram a Nicéia, encontraram uma cena que mais lembrava uma corte imperial do que uma assembleia religiosa. Hospedados às custas do Estado, recebidos em banquetes luxuosos e vigiados de perto pelo olhar do imperador, eles sabiam que não estavam diante de um debate livre. Cada palavra dita ali tinha peso político. Cada decisão poderia significar exílio ou prestígio. Constantino presidia como um juiz, impondo limites e deixando claro que não toleraria discussões intermináveis. No coração do debate estava a pergunta: Jesus era uma criatura elevada por Deus, ou era ele próprio Deus, igual ao Pai em essência? Para nós hoje, pode soar como uma questão distante, quase acadêmica. Mas no século IV, essa discussão poderia incendiar cidades inteiras. Afinal, não se tratava apenas de filosofia, era a própria identidade da fé em jogo, e com ela a estabilidade de um império. A resolução parecia inevitável. Ário e sua doutrina foram condenados, e o concílio declarou que Jesus era da mesma substância do Pai. Essa fórmula, simples, clara e aparentemente definitiva, seria o alicerce da ortodoxia cristã. Mas não se engane, essa decisão não nasceu de um consenso espiritual, e sim de pressões políticas. Era a necessidade de dar ao império uma doutrina única que todos pudessem repetir como sinal de unidade. E foi assim que surgiu um dos documentos mais influentes da história,
O Credo de Nicéia. Ao assiná-lo, cada bispo não apenas expressava uma convicção de fé, mas também jurava lealdade ao imperador. Questionar o credo não significava apenas discordar de uma doutrina religiosa, mas desafiar a ordem política estabelecida. Heresia deixava de ser apenas erro teológico, tornava-se crime contra o Estado. Agora eu quero ouvir você. Escreva aqui nos comentários a frase: a fé foi moldada pelo poder. Quero ver quantos de vocês estão enxergando como a religião, já no século IV, deixou de ser apenas espiritualidade e se transformou em política pura. O que impressiona no Concílio de Nicéia não é apenas o que foi decidido, mas como foi decidido. A imposição de um credo padronizado não refletia a pluralidade do cristianismo primitivo. Antes desse encontro, havia comunidades que viam Jesus como um profeta humano iluminado. Outras o interpretavam como um mestre místico, e algumas o compreendiam como uma figura divina que apenas parecia humana. Essa diversidade era vibrante, mas, sob o olhar do imperador, ela foi achatada em uma fórmula rígida que excluía qualquer outra interpretação. Essa exclusão foi brutal. Textos que não se alinhavam com a nova ortodoxia foram marginalizados, silenciados ou destruídos. Mestres e líderes que não se submetiam ao credo foram perseguidos, condenados ao exílio ou simplesmente apagados da história. O cristianismo, que antes respirava diversidade, passou a respirar controle. O que era multiplicidade virou uniformidade. O que era debate virou dogma. E é importante notar, a maioria dos fiéis não participava dessas decisões. Para o camponês, o soldado ou o artesão da época, preocupados com fome, doença e impostos pesados, pouco importava se Jesus era da mesma substância do Pai ou não. O concílio não refletia suas preocupações cotidianas. Refletia as preocupações de imperadores e bispos que enxergavam na fé um campo de poder. O resultado foi que, a partir de Nicéia, questionar a ortodoxia não era apenas um risco espiritual, mas uma ameaça política. O herege deixava de ser apenas alguém com uma visão diferente, tornava-se inimigo do império. Isso abriu caminho para séculos de perseguição e censura, onde divergências religiosas foram tratadas como crimes contra o Estado. E aqui surge a grande pergunta: se a verdade eterna foi definida em um salão político, sob o olhar de um imperador que nem mesmo era profundamente cristão, até que ponto essa verdade pode ser considerada de origem divina? O próprio Constantino é a prova viva da contradição que cercava o concílio. Embora tenha convocado e conduzido o encontro, sua relação com o cristianismo sempre foi pragmática. Continuou a celebrar rituais pagãos, manteve o título de sumo sacerdote da religião romana e mandou cunhar moedas com o deus Sol Invictus. Até mesmo seu batismo só ocorreu em seu leito de morte. E, ironicamente, pelas mãos de um bispo simpático, a visão que Nicéia havia condenado. Esse detalhe revela algo essencial. O imperador não estava interessado em qual interpretação de Cristo era mais verdadeira. O que ele queria era consenso, porque consenso significava unidade e unidade significava sobrevivência política. A teologia, para Constantino, era apenas uma engrenagem na grande máquina de governo. Os bispos presentes também não eram neutros. Muitos viam no concílio uma oportunidade de ganhar prestígio, apoio financeiro e proximidade com o poder imperial. Apoiar a fórmula correta significava mais do que professar fé. Era um passaporte para influência e estabilidade. Já os que resistiram foram castigados com exílio e tiveram suas obras queimadas, em uma tentativa de apagá-los, não apenas do império, mas da memória. O que se ergueu após Nicéia não foi apenas um credo, mas uma instituição. O cristianismo deixou de ser um movimento de comunidades diversas e tornou-se um organismo centralizado, administrado de cima para baixo.
A fé, antes enraizada na experiência popular, transformou-se em um sistema controlado pelo trono e pelo altar. E aqui fica uma questão para você refletir. Se a linha que separa religião de política foi apagada já em 325, será que o que chamamos de fé pura não carrega até hoje as marcas desse acordo entre bispos e imperadores? O Concílio de Nicéia também deixou claro como a linguagem pode ser usada como arma. Termos filosóficos complexos, como substância e essência, foram importados do vocabulário grego para moldar o credo. Palavras que jamais estiveram nos lábios de Jesus ou de seus primeiros seguidores tornaram-se centrais na definição da fé. Assim, o cristianismo popular, feito de parábolas simples e de práticas comunitárias, foi convertido em debates abstratos que apenas os mais letrados poderiam compreender. Essa mudança não foi inocente. Ela deu mais poder aos bispos e teólogos, que passaram a ser os únicos capazes de interpretar a nova linguagem oficial. O povo comum, antes participante ativo das narrativas e tradições, tornou-se dependente de autoridades para entender o que deveria acreditar. O resultado foi a concentração do poder religioso nas mãos de poucos. E como todo poder concentrado, ele não demorou a se misturar com a violência. Ário e seus seguidores tiveram seus escritos queimados, suas vozes silenciadas e sua reputação manchada. Era como se o concílio dissesse: o que não se encaixa não existe. Essa atitude marcou o início de uma nova era, em que a fé deixou de ser resistência contra a opressão e se tornou instrumento dela. Essa transformação também significou que divergências teológicas passaram a ser tratadas como crimes. A mesma Roma que antes perseguia cristãos, agora usava o cristianismo para perseguir cristãos que pensavam diferente. O movimento que nascera entre perseguidos começava ele próprio a erguer o aparato da perseguição. E aqui está um ponto que abre um novo enigma. Como uma religião que pregava humildade e compaixão pôde se transformar tão rapidamente em um sistema que legitimava o exílio, a censura e até a destruição de ideias? As consequências políticas de Nicéia foram imediatas. A partir daquele momento, religião e Estado caminharam lado a lado. Lealdade ao credo passou a significar lealdade ao imperador. Questionar as definições oficiais era visto como ameaça, não apenas à igreja, mas ao próprio império. A fé se transformou em ferramenta de vigilância social, onde acreditar corretamente equivalia a ser um bom cidadão. Esse processo também abriu espaço para que o cristianismo deixasse de enfatizar a prática ética em favor da correção doutrinária. Antes, comunidades valorizavam a caridade, a humildade e o cuidado com os pobres. Depois de Nicéia, o que definia quem estava dentro ou fora não era mais o comportamento, mas a capacidade de repetir a fórmula certa sobre a divindade de Jesus. Isso teve efeitos profundos. Um homem cruel, mas ortodoxo, podia ser celebrado, enquanto alguém bondoso, mas divergente, poderia ser condenado. A fé, nesse sentido, deixou de ser caminho de vida para se tornar teste de lealdade. Um credo recitado importava mais do que uma vida justa. O curioso é que esse modelo facilitava o trabalho do império. Ética podia ser subversiva, questionar a injustiça, resistir ao abuso, defender os marginalizados. Já um credo fixo era fácil de monitorar. Bastava perguntar: você crê ou não crê? Assim, Constantino não apenas unificou o império, mas também domesticou a religião. E eu quero saber de você. Comente a frase "credo não é fé" aqui embaixo. Quero ver quem percebeu que desde Nicéia acreditar deixou de ser apenas espiritualidade e passou a ser obediência política. Um detalhe frequentemente ignorado é que o Concílio de Nicéia não resolveu de fato os conflitos. Pelo contrário, inaugurou décadas de disputas ainda mais acirradas. Ário foi condenado, exilado e teve seus textos destruídos. Mas logo depois foi chamado de volta, reabilitado e novamente condenado. Até o próprio Constantino, segundo algumas fontes,
recebeu o batismo de um bispo simpático às ideias arianas em seu leito de morte. Isso mostra o quanto a suposta verdade definitiva do concílio era, na realidade, instável. Essa instabilidade escancara o caráter político do encontro. Se a decisão tivesse sido revelação divina, ela teria encerrado a questão. Mas como foi produto de negociações humanas, ela continuava a ser questionada, revista e até rejeitada por imperadores posteriores. Na prática, Nicéia não deu uma resposta teológica definitiva, apenas estabeleceu o precedente de que o imperador tinha autoridade para decidir sobre assuntos religiosos. A partir daí, novos concílios foram convocados. Constantinopla, Éfeso e Calcedônia repetiram o mesmo modelo: reunir bispos, discutir doutrinas e aprovar decretos sob a vigilância do poder imperial. Cada vez, apresentava-se ao povo a ideia de que ali se revelava a verdade eterna. Mas nos bastidores, o que realmente acontecia eram disputas de facções, alianças políticas e decisões moldadas pela necessidade de manter a unidade do império. O efeito disso foi devastador para a diversidade religiosa. Gerações inteiras de textos, tradições e interpretações desapareceram porque não correspondiam à ortodoxia oficial. A fé que antes florescia em múltiplas formas foi reduzida a um molde único. O preço da uniformidade foi a perda irreversível de riqueza cultural e espiritual. E fica uma questão desconfortável: se outra facção tivesse vencido, ou se outro imperador tivesse apoiado um lado diferente, será que a fé cristã de hoje não seria completamente distinta? Outro ponto crucial do concílio foi a oficialização da categoria de heresia. Antes, divergências existiam, mas não havia um tribunal central que definisse quem estava certo ou errado. Depois de Nicéia, ortodoxia e heresia tornaram-se rótulos políticos. Aqueles que se alinhavam ao credo eram protegidos pelo império. Os que discordavam eram tratados como inimigos da ordem. Foi a primeira vez que a discordância espiritual se transformou em crime político. Essa inovação teve consequências diretas para os séculos seguintes. Inquisições, perseguições e até guerras religiosas encontram sua raiz nesse momento. Ao decretar que a verdade poderia ser definida e imposta pelo Estado, o concílio abriu caminho para que questionar a fé fosse equiparado à traição. O herege era visto não só como pecador, mas como ameaça à estabilidade social. E não foi apenas a doutrina que se padronizou. Até mesmo a data da Páscoa foi unificada no concílio. Pode parecer um detalhe menor, mas revela a lógica do encontro. Se a fé devia ser instrumento de unidade, então até o calendário religioso precisava estar sob controle. Nada poderia ser deixado ao acaso, pois cada diferença representava risco de divisão. A longo prazo, essa fusão entre fé e poder alterou profundamente a espiritualidade cristã. O foco deixou de ser a mensagem ética de Jesus, suas parábolas e ensinamentos de compaixão, para se concentrar em fórmulas dogmáticas que podiam ser usadas como teste de lealdade. A fé se tornou um juramento político recitado diante da comunidade. E aqui vai uma reflexão para você. Até que ponto aquilo que chamamos de religião não passa, na verdade, de uma memória filtrada por séculos de decretos, repressões e estratégias imperiais? Se observarmos o legado de Nicéia, fica claro que o cristianismo nunca mais seria o mesmo. O que antes era um movimento comunitário, diverso e descentralizado, se transformou em uma instituição hierárquica, organizada de cima para baixo. O bispo local, que antes era apenas uma figura de referência em sua cidade, passou a ser autoridade conectada a um sistema maior, dependente do império e de seus decretos. O cristianismo deixou de ser resistência ao poder e passou a ser braço dele. Esse processo criou um novo tipo de liderança religiosa. Os bispos que se alinharam a Constantino foram recompensados com prestígio, riqueza e influência política.
Aqueles que se opuseram foram empurrados para a marginalidade, tratados como perigosos e, em muitos casos, apagados da história. O credo tornou-se um divisor de águas. Não apenas separava doutrinas, mas definia quem tinha acesso ao poder e quem seria excluído dele. A partir de então, a verdade deixou de ser buscada em oração ou em debate comunitário. Passou a ser algo decretado em concílios, carimbado por imperadores e imposto como lei. Essa fusão entre fé e política criou uma fórmula que seria repetida ao longo da história. Reuniões solenes, textos padronizados, ameaças de exílio e a construção de uma memória oficial que apagava tudo o que não fosse conveniente. Para os fiéis comuns, pouco mudou em suas vidas imediatas. Continuavam enfrentando fome, impostos pesados e doenças. Mas agora, além disso, eram convocados a recitar fórmulas de fé que talvez nem compreendessem plenamente. A religião se afastou da vida prática e tornou-se cada vez mais uma questão de obediência institucional. E essa é talvez a maior herança de Nicéia: mostrar que a verdade religiosa pode ser moldada, não pela busca espiritual, mas pela necessidade de manter o poder e a unidade de um império. O Concílio de 325 também inaugurou um padrão de memória seletiva. Os relatos posteriores foram reescritos para mostrar o encontro como um triunfo da fé, guiado pelo Espírito Santo. O que realmente foi um embate cheio de rivalidades, intrigas e pressões imperiais, acabou narrado como uma harmonia sagrada. A versão oficial, repetida ao longo dos séculos, apagou o caos para deixar apenas a imagem de unidade. No entanto, os registros mais próximos dos fatos revelam algo muito diferente. Disputas acaloradas, gritos, até agressões físicas entre bispos. Conta-se que Nicolau de Mira, mais tarde inspiração para o Papai Noel, chegou a agredir Ário durante o debate. Seja fato ou lenda, o detalhe mostra que o ambiente estava muito distante da imagem serena transmitida pela tradição posterior. Esse processo de reescrever a memória coletiva permitiu que gerações acreditassem que a ortodoxia nasceu pronta como revelação divina. Mas a verdade é que ela foi forjada no calor da política, em um império em crise que precisava desesperadamente de coesão. A crença que bilhões repetem hoje não veio do céu, mas de um salão repleto de interesses humanos. E o mais intrigante é pensar, se doutrinas fundamentais foram moldadas por circunstâncias políticas, até que ponto o que chamamos de verdades eternas não são, na realidade, ecos de decisões tomadas em tempos de fragilidade e poder? Essa reflexão desconfortável nos obriga a olhar para a religião não apenas como espiritualidade, mas como história. Se você chegou até aqui, quero pedir um favor especial. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos e ajuda a espalhar esse olhar crítico sobre como a história moldou aquilo que muitos chamam de fé. O que muitos chamam de fé.